Fala galera, aqui é o Drake, e se ao virar um dos maiores lutadores do planeta, você precisasse lidar com um vício que pode acabar com a sua carreira, o que você faria? E essa crise é apenas o começo dos problemas dele. Começamos com um evento de luta vale tudo em São Paulo, e agora o grande desafiante do dia é o Mark Kerr, que pretende provar a força da luta livre. O adversário vai ser o monstro Paul Varelance, um monstro ainda maior que ele, só que tamanho não é documento, afinal de contas, o grandalhão é rapidamente brutalizado pelo oponente, e essa vitória esmagadora do Moreno simplesmente dá muita fama, a ponto dele sair lutando por aí contra diversos adversários e dando um cacete em cada um deles. Tanto que em uma entrevista, o maluco explica que em cima do ringue, o objetivo é impor a força contra o oponente de qualquer forma, porque no fim o que vale é a vitória. Tal sede por violência leva o doido a comentar que se for machucado pelo inimigo, vai fazer de tudo pra machucar o sujeito em dobro. E vemos que essas palavras são ditas numa entrevista. Agora descobrimos que o Mark vai estrear no UFC de 1997, e é claro que há um enorme peso nas costas dele, porque enfrentará alguém que já tem experiência no octógono. Apesar disso, o artista marcial continua firme e forte, pois sabe que tá preparado pro que vier, além de lembrar que todos precisam controlar bem a mente e combater o medo. Aí o Mark Coleman chega pra dar um apoio moral ao amigo dele, que se levanta pra ir pro combate, enquanto o recém-chegado dá entrevista pra imprensa. Conforme o Brutamontes vai chegando no palco, descobrimos que o oponente vai ser o Motti Horenstein, mais conhecido como The Hammer, e agora a estreia dele no UFC finalmente começa. Antes da gente continuar com a história, vale lembrar que mesmo tendo sido cortado, o Mark venceu essa luta contra o Motti em menos de 3 minutos. Voltando pro filme, 2 anos se passam e agora ele aguarda na recepção de um consultório médico, em que uma senhora estranha os machucados do rosto dele. Já que a velhinha ficou em choque, o lutador explica que ficou assim por conta do UFC. E por mais que o bombado tente explicar como a competição funciona, a idosa continua achando que esse evento não passa de um show de violência. Nisso, a celebridade dá um autógrafo pra um fãzinho antes de entrar no consultório, e ao entrar na sala, o esperto fica de olho nos frascos de remédios do médico. Por sorte, o Mark consegue disfarçar antes de ser percebido pelo doutor, que tá ali pra examinar o paciente por conta da próxima luta no Pride. Na saída da consulta, o Moreno conversa descontraidamente com a recepcionista, e ao voltar pra casa, o homem nota que a esposa dele chamada Dawn tá fazendo a vitamina dele. A questão é que a coitada errou a receita, fazendo com que o amado dela acabe jogando tudo fora e refazendo a bebida. Então, a mulher começa a brincar com o gato, apenas pro chato mandar tirar o bichano do sofá, mas mesmo com essa confusão feita por ela, os dois ficam juntos, e o combatente agradece pela ajuda da mulher, que também acompanha o grandalhão na rotina de treinos. Um tempo depois, o mano começa a procurar por algo, até finalmente achar a caixa de medicamentos, e como tá sozinho ali, o doido aproveita para injetar em si mesmo essa substância. Com o passar dos dias, finalmente chega a hora de viajar, e o Mark pede para ver o amanhecer da janela do avião, e pousando no Japão, o bombado parte para negociar com os contratantes. Acontece que houve um mal entendido na negociação, pois parece que o coitado vai receber menos do que deveria, e para piorar, ele mal entende o que os velhos japoneses dizem. Porém, tudo parece se resolver no final. E ao sair, o guerreiro dá de cara com o Mark Coleman, que dá uma entrevista falando sobre conhecer o lutador há anos. No passado, os dois foram rivais, mas em certo ponto ele passou a treinar e ser empresário do grandalhão, até o ponto de se tornarem bons companheiros. Por outro lado, o Kerr compra um vaso e um tecido para a namorada dele, e ao voltar pro trabalho, o cara também passa por algumas perguntas da imprensa. O entrevistador lembra que o Igor é um oponente duro na queda, e o norte-americano concorda que essa deve ser a luta mais difícil dele até hoje. Fora que o japonês também questiona o que ele fará caso perca, mas a questão é que o Mark não sabe responder, porque nunca sentiu o gosto da derrota, e sequer consegue pensar nisso. Em seguida, o Pride reúne todos numa reunião, porque algumas regras recém-criadas proíbem golpes como mordidas e dedadas nos olhos. Mas acima de tudo, as joelhadas na cabeça de um lutador caído também não são mais permitidas. Nisso, uma das agentes do russo pergunta se os famosos tiros de meta no rosto ainda são liberados, e isso ainda vale. Pois é, se você não conhece o Pride, o golpe mais levezinho dessa antiga organização de luta com certeza seria proibido no UFC. Na época, esse show era uma disputa de MMA, organizada pela empresa DSI no Japão, e de 1997 a 2007 foi considerado o maior programa de artes marciais mistas do mundo. Agora, continuando com a história, a Dawn tá viajando de avião em direção ao Japão, e a moça logo prepara as roupas de gala pro grande dia do namorado dela. Pela noite, os Marks estão aquecendo e conversando sobre a estratégia contra o Igor, até a mulher chegar e ficar a sós com o amado dela, que tá visivelmente alterado. Ela tenta conversar com o sujeito, ao ponto de até achar que ele tá chapado, e enquanto o treinador continua o trabalho, o casal simplesmente discute por conta da postura do grandalhão. A frieza dele incomoda a mulher, e antes que a briga fique ainda pior, os funcionários do Pride aparecem para anunciar que todos aguardam pelo lutador. Dessa forma é hora de entrar em ação, e conforme vai em direção ao ringue, os comentaristas deixam claro que será um combate extremamente complicado para os dois lados. E quando a guerra se inicia, a disputa parece equilibrada, pois mesmo recebendo alguns golpes, o norte-americano consegue correr atrás do prejuízo com o contra
contra-ataques. O grande problema é que em um certo momento, o coitado cai e começa a ser fuzilado pelas joelhadas na cabeça do Igor, que logo nocauteiam o Mark rapidamente. Nessa hora é claro que o bombado deixa claro que isso tá errado, afinal de contas, essa prática foi proibida, só que o juiz não dá a mínima e continua dando a vitória pro trapaceiro. Esse péssimo desfecho faz o injustiçado sair dali estressado, ao ponto de ignorar a própria mulher e ir falar diretamente com o organizador chamado Sakakibara. Como o revoltado explica que foi derrotado de maneira injusta, porque recebeu as joelhadas proibidas e ficou no chão esperando o juiz agir, o japonês garante que fará algo para resolver. Na sequência vemos que todo esse estresse pesa nos ombros dele, a ponto do Brutamontes chorar desesperadamente. E um tempo após tudo isso, o coitado consegue se acalmar. Ele é apoiado pelo treinador e pela companheira dele. Daí, os dois conversam do lado de fora, e a Dawn tá visivelmente preocupada com o namorado. A questão é que o lutador nunca ficou daquele jeito antes, sem contar que o competidor parecia estar fora de si antes da luta acontecer. Pra piorar, a moça ainda comenta que dias antes os dois beberam, o que deixa o Mark bravo, pois um combatente não poderia encher a cara 2 semanas antes do evento. Apesar dessa conversa séria, eles se acertam e a garota vai apoiar o amor dela. Após mais algumas horas, o Sakakibara volta e garante que a luta foi dada como sem resultado. A princípio, essa parece uma boa notícia, porque a disputa não foi considerada uma derrota. Porém, isso é péssimo pro Mano, que desejava a vitória acima de tudo. O principal problema dele com esse desfecho é por conta da euforia que sente ao lutar e buscar a vitória, porque é uma sensação sem igual. E ele chega a discutir com a Dawn por achar que a coitada não consegue entender os sentimentos dele, mas essa DR sem sentido é interrompida pelo Igor. O russo surgiu pra conversar e se reconciliar com o oponente dele, sem contar que o trapaceiro também ficou bem machucado depois dessa guerra dos dois. Mesmo depois do papelão que aconteceu nessa noite, ambos ficam de bem, mas a coitada parece bem afetada com tudo que tem acontecido. Na saída do evento, o dependente vai logo pedir algum medicamento pesado para um farmacêutico, e como o japonês nega entregar um remédio sem a devida receita, o doido acaba saindo apenas com um Advil. Acontece que o bombado tá tomado pela dependência do suco, e na volta pros Estados Unidos, a primeira coisa que faz é ligar para a secretária do médico e pedir mais receitas de substâncias pesadas. Um comentário rápido sobre o triste vício do Mark é que nesse ponto ele usava bastante opioides, por conta da dopamina liberada, além de ter outras funções como alívio de dores e tudo mais. A grande questão é que o uso constante acaba fazendo o organismo criar tolerância, ou seja, é necessário injetar cada vez mais, e isso obviamente tem consequências sérias, fora que o atleta também utilizava outros produtos para impulsionar o seu desempenho. Retornando pro filme, o dia passa, e ao acordar, o lutador pede para a esposa dele dormir mais, mas a Dawn acorda e logo nota que o amado dela tá completamente alterado. Ela tenta disfarçar, mas logo expõe que tá cansada dessa situação, e por mais que o Mark tente desconversar, a mulher chegou a achar as injeções e os frascos das substâncias por toda a casa. Nesse momento, o dependente tenta conversar e se justificar, mas como não há desculpas, ele cala a boca na hora em que a namorada dele manda superar aquela derrota de uma vez por todas. Só que o silêncio não significa que tá feliz, porque o descontrolado quebra a porta para descontar a raiva, e no momento em que a Dawn vai pegar água, o casal se reconcilia. Dias se passam e vemos o Mark Coleman brincando com a família, até o ponto em que a parceira do atleta liga desesperada, porque dessa vez o lutador abusou das injeções e foi parar no hospital. O fato do caso ser bem sério força o profissional a viajar para ajudar, e ao chegar no hospital, a primeira coisa que faz é confortar a moça, e após isso, os dois parceiros se reúnem. Em um primeiro momento, os dois conversam normalmente, e o hospitalizado explica tudo com o que aconteceu, desde o desmaio até a chegada da ambulância, mas é claro que o coitado não toca no assunto dos entorpecentes, até que o treinador comenta sobre, apenas pro Mark começar a chorar desesperadamente. Ele felizmente recebe o apoio necessário do melhor amigo, e finalmente começa a descartar tudo o que tinha em casa, sem contar que o bombado parece transportar algumas malas, e em paralelo, o colega dele foi ao Japão lutar pela primeira vez depois de um tempo. É claro que o Coleman é questionado sobre o estado de saúde da dupla dele, e ele garante que o mano vai se recuperar e voltar firme e forte. Outro assunto da entrevista é sobre a volta dele ao ringue, e o fato de estar sozinho agora. Porém, o artista marcial segue confiante de que vencerá. E quando chega o grande dia, o Brucutu consegue vencer a edição do Pride, e se provar mesmo estando parado há tanto tempo. Já o outro Mark parece recuperado e reconciliado com a Dawn, tanto que os dois decidem fazer uma viagem em casal. Chegando no parque, os dois se divertem bastante. O problema é que a mulher insiste pro companheiro dela ir com ela num brinquedo de disco voador, só que o estômago dele é sensível, e se entrar ali, com certeza vai vomitar em tudo. Tanto que os dois falam com o supervisor da atração, e é claro que o sujeito sugere que o lutador não entre ali, porque no fundo, o coitado não quer limpar vômito do grandalhão, que com certeza come mais que um boi. Assim o que resta pra Dawn é ir sozinha, porém, a moça aproveita bastante esse momento, e depois disso eles seguem curtindo bastante, mas no fundo, parece que algo deixa o atleta desconfortável. Daí, na volta pra casa, tudo normaliza, e vemos que a vida a dois não é apenas flores, porque o grandalhão reclama até mesmo do formato do cacto plantado no jardim. Como não foi do jeito que mandou, o homem
faz questão de corrigir pessoalmente o erro, que é apenas uma pequena ramificação na parte de baixo da planta. E não contente em reclamar disso, ele também fica bravo quando a Dawn comenta que o namorado dela seria um bom pai. Acontece que mesmo agradecendo pelo elogio, o Mark lembra que tá sobrecarregado por estar se recuperando e resolvendo todos os problemas dos dois, e falar sobre a oportunidade apenas sobrecarrega a consciência dele. Nisso a mulher tenta se justificar, mas o estresse do Brutamontes torna uma conversa praticamente impossível, e aí o perfeccionista aproveita para tirar as folhas que acabaram de cair na piscina. Mais tarde, vemos a namorada dele saindo com uma amiga, e no meio do caminho, a Dawn explica que o relacionamento deles tem sido bem complicado desde que o atleta largou as substâncias. Antes ele era carinhoso e dependente dela, só que o fato de estar limpo mudou o homem completamente. E agora, a mulher sente saudades de cuidar do parceiro dela e sentir a fragilidade dele. Logo em seguida, as amigas se reúnem para comemorar o aniversário da moça, e na volta para casa, o clima entre os dois parece bem pesado. Enquanto o bombado prepara a vitamina, ela pega alguns comprimidos contra a dor de cabeça, e é claro que isso incomoda o cara, afinal de contas, ele tá passando por um processo de reabilitação. Quando a Dawn tenta se justificar, isso deixa o Mark ainda mais ofendido, porque se sente inferiorizado. Porém, o argumento dela é que nem todos sofrem dos mesmos problemas dele. Então, o combatente começa a ligar para um conhecido do casal, e tudo isso só piora ainda mais a briga entre os dois, a ponto da namorada dele apenas dar as costas. Só que como o cara continua conversando com o sujeito a respeito dessa briga, a mulher fica ainda mais furiosa e deixa claro que ele sente inveja por não poder sair para beber com os amigos. Fora que a mulher também quebra o vaso japonês, que foi dado como presente anteriormente, e parece que o relacionamento dos dois chega ao fim. Um tempo se passa e agora o Pride faz outra reunião, e a anfitriã passa a palavra pro Mark, que se desculpa por ter pedido o cancelamento da luta contra o Enson Inoue. Apesar de estar envergonhado com tudo isso, o lutador agradece a todos pela compreensão com os problemas que ele tem enfrentado na vida pessoal dele. Nesse momento, o coitado é honesto ao dizer que não tá na melhor forma, mas mesmo assim garante que irá se esforçar para voltar ao auge físico no próximo combate. Dessa forma, alguns meses se passam, e em 2000, o atleta vai para a academia do Bas, e lá, ele precisará treinar técnicas de trocação de socos e chutes. Acontece que os organizadores do evento querem menos o wrestling e agarração, e mais nocautes, ou seja, o público quer o máximo de socos na cara possível. Antes da gente continuar, vale lembrar que o wrestling é basicamente a luta greco-romana, porque envolve técnicas de agarramento, como clinch, arremessos, derrubadas, chaves e outras técnicas do grappling. Continuando com o filme, o treinamento começa e o careca vai pegando pesado com o moreno, que treina socos e chutes até ficar espatifado no chão. Mas o descanso chega ao fim quando o mestre faz uma demonstração, só que tudo dá errado quando uma antiga lesão de tendão do coitado começa a voltar. Tamanha dor faz com que todos achem que é uma parada cardíaca, mas como é apenas um efeito colateral desse antigo machucado, o Mark se desespera ao ver que não há nenhum medicamento ali. Ou seja, a única forma de resolver isso é por meio de um opioide. Aí o reabilitado garante que não usa mais aquilo, e é apenas um frasco antigo. Assim o Baz recebe a dose e vai se recompondo rapidamente, além de comentar que aquilo realmente é bem forte, tanto que entende o motivo do aluno dele ter se tornado dependente. Em seguida vemos que esse foi apenas um susto, porque os treinos voltam e vão ficando cada vez mais intensos, a ponto de até os japoneses viajarem para ver o estado físico do Brutamontes. E agora, é nítido que o competidor conseguiu chegar a um condicionamento físico ideal. Agora o momento da edição do Pride vai se aproximando, e ao ser entrevistado, o treinador garante que o Mark voltou melhor do que nunca para esse confronto. Porém, o grande assunto da noite é a possibilidade dos dois Marks se enfrentarem, e o problema por trás disso é que ambos são grandes amigos. Nisso vemos os dois próximos um do outro e conversando sobre as fotos na revista que mostram os combates de ambos. Então, os colegas decidem curtir um pouco. Eles vão andando para fora do alojamento e observam os fãs que estão loucos para interagir com os astros da luta, e o Moreno incentiva o parceiro dele a ir atender a galera. Mais tarde, a cerimônia de abertura dessa grande competição começa com um solo de guitarra de um rockstar japonês, e em seguida, uma moça toca o hino norte-americano em uma grande harpa. Após esse show para abrir o Pride, cada um dos lutadores começa a se preparar, e dá pra ver que o mais fraquinho deles com certeza conseguiria enfrentar um gorila sem a ajuda de outras dezenas de homens. Brincadeiras à parte, o aquecimento continua rolando, e a luta de abertura é do Coleman, que se ganhar, terá a chance de avançar no evento e competir pelo prêmio de $200 mil. A luta é iniciada, e o veterano parte pra cima com tudo, e graças à habilidade e experiência dele, o guerreiro finaliza o combate rapidamente e consegue a vitória. Outros competidores vão se enfrentando e conquistando mais espaço, até chegar a vez do Moreno, que enfrentará o Enson Inoue, e os boatos dizem que o japonês está furioso com o oponente dele, por conta do atraso da luta. Porém, toda essa raiva não parece adiantar muito, porque quando o combate começa, o norte-americano consegue exercer uma pressão insana no sujeito, e conforme ambos se enfrentam, a vantagem do Mark é nítida. Aí não demora muito para finalmente conquistar a vitória, e logo comemora com o Baz e o melhor amigo tal conquista. Após isso, vemos a cerimônia de encerramento, e os parceiros ficam felizes, e nem a possibilidade de se enfrentarem desanima eles. Pelo contrário, é mais um incentivo a lutarem pelo grande prêmio.
prêmio. Assim o treinamento na academia volta e a Dawn reaparece para uma reconciliação, e a mulher mostra que conseguiu remontar o vaso japonês. Daí, os pombinhos finalmente reatam. A princípio, o careca parece preocupado com a decisão do atleta em pausar um pouco o treino para viajar com a moça, mas o lutador insiste nessa ideia e logo parte. E enquanto o Mark raspa o cabelo e mostra a novidade para a parceira dele, o Coleman segue firme e forte treinando sem parar. Dias se passam e numa noite, a moça parece desconfiar do fato do melhor amigo e treinador dele terem ligado por esses dias, e o bombado justifica que foram apenas chamadas amistosas. O azar é que essa resposta não é o suficiente para Dawn, pois ela sabe que não poderá ficar ao lado dele nesse momento. Acontece que o Brutamontes foi aconselhado a ficar sozinho para se concentrar até a grande luta, mas a moça insiste no assunto e desabafa sobre se sentir excluída da vida do amado dela. Esse assunto vai apenas inflamando os dois, ao ponto do lutador não tolerar esses questionamentos e descontar a raiva no armário, e a tensão vai subindo ao ponto dela achar que o maluco irá bater nela. É claro que os dois vão se ofendendo cada vez mais, e a grande questão do Mark é que ele ainda luta para manter a própria reabilitação. Já a namorada dele toma vários remédios e enche a cara constantemente. Isso claramente atrapalha o homem, e essa é a gota d'água para os dois, a ponto do dono da casa mandar a própria amada cancelar a festa que eles dariam naquela noite. Por mais que a coitada tente se acalmar e conversar, o atleta não muda de ideia, fazendo com que a Dawn simplesmente decida colocar uma arma na própria cabeça. Felizmente o Mark consegue impedir que algo pior aconteça, e na hora em que ela foge pro banheiro, o competidor arromba a porta e agarra a moça que tá visivelmente fora de si. Toda essa confusão envolve a polícia, que acaba detendo a fragilizada para uma avaliação psicológica. Mais um período se passa e finalmente é o dia da competição do Pride, e de um lado, o careca se apresenta para as fotos. Do outro, o amigo dele comenta sobre a possibilidade de confrontar o próprio parceiro numa disputa, e por mais que não queira pensar muito nisso, o Coleman deixa claro que lutará se for necessário. Então, vemos que agora o veterano vai para outra luta que é assistida por todos, e o norte-americano não tem piedade, e pune brutalmente o adversário, tanto que o Igor nota que todos ficam nervosos, apenas por assistir, e com a vitória do homem, é hora do Mark se preparar para a luta contra o Fujita, e todos reconhecem que será um grande combate. No início dessa verdadeira guerra, a disputa é bem equilibrada, a ponto do atleta conseguir pressionar o japonês sem dó. O problema é que o coitado vai sendo superado aos poucos. Apesar da especialidade dele ser a luta livre, o adversário consegue envolver ele rapidamente, e o corpo dele fica paralisado no momento em que se lembra de tudo que tem passado nos últimos tempos. Toda essa carga negativa praticamente derrota o Kera antes da luta sequer terminar, e é claro que o loiro se aproveita dessa fragilidade para começar a destruir o traumatizado. Então, o Bas conforta o amigo depois dessa humilhação, e os dois vão pra enfermaria, e apesar da surra, o derrotado se mantém consciente. Ele conversa com o treinador e confessa que não conseguia se mexer por consequência do estado de choque, e o mentor entende essa sensação perfeitamente. Mas como ainda tem trabalho a fazer, o preparador apenas deixa o competidor ali para ser atendido, e o coitado pede desculpas pela derrota. Já o Coleman volta para conversar com o amigo dele, e os dois parecem bem, independentemente de as coisas não terem acontecido como esperavam, sem contar que o Fujita acabou lesionando o joelho no combate, então isso beneficiou o companheiro do careca, e agora eles se separam, pois é a hora da verdade. De um lado o Mark começa a levar alguns pontos no queixo, do outro, o colega dele enfrenta o Igor na grande final do Pride, e o Bruto vence o russo da mesma forma que o Sakana havia massacrado o Kara anteriormente. Na hora em que o vitorioso comemora essa grande conquista, o derrotado vai apenas tomar um banho. Ao ligar o chuveiro, ele consegue desabar e chorar por conta de tudo que rolou. Agora, 25 anos se passam, e vemos um Mark mais velho e aposentado. A lenda viva do MMA tá fazendo compras, e descobrimos que alguns dias após aquela derrota, ele e a Dawn se casaram. Os dois ficaram juntos por mais 6 anos, e tiveram um filho juntos. Nisso também vemos que o campeão se aposentou dos combates em 2009. É fato que o Kerr e o Coleman foram pioneiros no esporte, tanto que hoje muitos atletas enriquecem e são celebridades reconhecidas no mundo todo. E no fim, o veterano entra no carro e tem o nome dele marcado na história do MMA. Fala galera, vocês se emocionaram com a trajetória desse mito? Me contem aí nos comentários. Se você quer ver outros filmes como esse, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.